Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem no dia de hoje, assim desejo, assim intenciono. Hoje venho com mais um autor, né? Um autor que eu já tratei aqui no meu canal, Gilles Deleuze, né? Eu pretendo tratar desse livro Mil Platôs, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mil Platôs, volume 4. Eu já tenho aulas do Deleuze aqui gravada no meu canal, na minha playlist, que fala sobre Spinoza, né? Curso sobre Spinoza. Então, se você tiver interesse, pode consultar, certo? As minhas playlists para ver, né? O que do pensamento do Deleuze, né? Então, para entender Deleuze é importante visualizar, né? E também conseguir pensar o movimento das potências, para entender o pensamento de Deleuze, né? Então, nesse livro eu vou trazer os exemplos, né, que ele traz também, mas também exemplos meus para tentar trazer. E eu vou tratar nesse capítulo aqui, nessa exposição, certo? Sobre os feiticeiros 1, feiticeiro 2 e feiticeiro 3, ok? Primeiro vamos entender assim o Devi, né, que ele trata. Ele inicia falando do Devi, o livro, né? Então temos que pensar o Devi como relações, né? Eu já tratei disso no curso sobre Spinoza, né? Minhas partes extensivas, elas estão se comunicando com partes extensivas de outros corpos, né? E esses corpos são potências, são outras potências. Meu corpo está se comunicando com o ar, né, com a luz, ou então também com pessoas, né, com energias que são diversas, né. Então, é preciso pensar como minhas partes extensivas em relações com outras partes extensivas, elas estão em coexistência, elas estão em duração de tempo, né, é um tempo de duração, ok? Nessas relações que são comunicantes, né? Elas estão se comunicando o tempo todo. Meu corpo está em comunicação o tempo todo com a luz, né? Com o ar. E é uma aliança, né? E é uma simbiose, né? Algo se torna outra, né? É assim, produz outra coisa que não é senão a si mesmo, né? Essa relação produz algo para mim mesmo na relação e para a outra coisa também, ok? E é uma aliança, né, que não tem a ver, vamos pensar assim, em populações, né, ou então matilhas de animais, não é outra coisa. Não se trata aqui de você pensar, existe uma filiação, né? Existe uma identificação, eu sou de tal grupo, ou eu sou. Existe lá a matilha de lobos, né? E eles são filiados. Ele está falando que não se trata disso, né? Existem populações que são heterogêneas e é, elas estão em relação, né? Uma relação que está constantemente em movimento, onde uma se torna a outra, certo? E vão criando rizomas, né? Imagine um rizoma, né? Imagine como são, por exemplo, as raízes, como elas vão se ramificando. Elas vão entrando em interações, se tornando outra coisa. E assim, são relações que são heterogêneas, né? De heterogêneos, e que elas são plurais e estão em movimento o tempo todo, certo? Então, o Devi é isso, né? O Devi são relações as quais se cria algo que não é outra coisa a não ser a si mesmo, ok? Espero que esteja assim
compreensível, né? Então, assim, vamos pensar aqui no devir animal, né? O devir animal, estamos lidando com uma multiplicidade, né? Uma multiplicidade, certo? Quando você vai pensar numa multiplicidade de devires animais, você não tem que pensar, por exemplo, por características míticas, né, científicas, mas você tem que pensar como modo de, como estamos tratando das potências, como modo de expansão, de propagação, de ocupação e de contágio das forças, né? Então vamos lá, eu trouxe aqui esse exemplo, esse exemplo que eu pensei a partir disso. Vamos lá, tem um indígena, né? E o nome do indígena é touro sentado. Então, assim, ele não está falando de um touro específico, certo? Ele está falando da força dos touros, que é uma comunicação da energia do touro com a energia do indígena, e o nome dele é touro sentado. É uma relação, né, simbiótica, onde tem uma força, né? Então ele é o touro sentado. Ele não é um touro específico, ele é a força dos touros. Então todo animal, ele é antes de tudo um bando, né? É uma multiplicidade. Não se trata de um animal específico, ok? Ele vai falar, né? Então, um escritor, ele é um feiticeiro, porque passa por ele muitas forças, né? E essas forças são devires. Ele é atravessado por devires, né? Então, é um devir inseto, devir rato, é um afecto, né? Não se trata de sentimento pessoal, mas uma efetuação da potência, né? Por exemplo, da matilha de lobos, do devir lobo, né? Não se trata de animais individuados, né? Aqueles animais familiares, como a característica daquele animal é de estimação, meu gato, meu cachorro, né? É uma maneira assim de enxergar os animais de uma maneira infantil, de uma maneira idiota, né? Que é assim, infantilizando os animais. Não se trata disso, ele não está falando disso, certo? Muito, eu acho, né, muito ridículo aquelas pessoas que enxergam os animais assim, querendo torná-los, digamos, cuidando do animal como se o animal fosse um retardado, né? E cria o gato lá e o gato se torna a pessoa não consegue enxergar que o gato é selvagem, não solta o gato na rua, né? Não deixa o gato sair, de uma forma assim muito, não enxerga a potência dos gatos, né? A multiplicidade dos gatos, né? Mas torna-se o gato individual, né? E infantiliza o gato, né? Uma forma muito até bastante egoísta, né? Então vamos lá, né? Então ele vai dizer, todo animal ele tem uma multiplicidade e uma potência, né? Porque não vê a potência da multiplicidade dos gatos, né? E os feiticeiros, ele vai dizer que sabem disso muito bem, certo? Então, assim, o que quer dizer um animal como bando ou matilha? O bando não implica uma filiação, certo? Com certas características, né? Características místicas, científicas, não se trata disso, certo? Como eu falei, é uma potência. Como conceder um povoamento, né? Uma propagação, sem você pensar no sentido da filiação e da produção hereditária, certo? Então ele vai dizer que nós feiticeiros, ele fala, né? Nós opomos epidemia à filiação, né? Porque são forças, né? Contágio à hereditariedade, povoamento por contágio, certo? Então, ele vai dizer que os bandos humanos também se proliferam por contágio, certo? E por epidemias e campos de batalha.
A natureza, ele vai dizer, né? Ela só funciona, ela só se movimenta contra si mesma. Né? Então, são nas catástrofes, são nas batalhas, são nas epidemias que há ele vai dizer que é esse contágio, certo? Então, eles vão dizer, ele vai dizer, estamos longe da produção filiativa, que pensa, por exemplo, que só pensa, por exemplo, a questão da filiação, né? Por diferença entre dois sexos, né? Ele diz que não é assim que funciona a natureza, ela funciona por simbiose entre os sexos, né? E que existem muitas diferenças que intervêm, que é exatamente o diferente. É o diferente que faz a propagação, né? São as diferenças que fazem um contágio, que faz a proliferação, que faz a potência. Ele vai dizer, né, entre dois sexos, o homem e uma mulher, passam muitos seres, né? Passam muitos sexos. Há um rizoma, há uma raiz, são raízes, né, que vão uns se transformando nos outros e vão criando muitas formas, né, muitos sexos, muitas maneiras, né? E dessa forma, o universo ele não vai funcionar, ele funciona assim por potência, né? Ele não vai funcionar por filiação, ok? E que se desenvolve por contágio. Então, as multiplicidades são heterogêneas, elas co-funcionam por contágio, certo? Não se trata de organizações, de instituições, não se trata do Estado, da família, né? Mas se trata você não vai encontrar essas potências nas instituições, né? Na família, no Estado, nas organizações, não é por aí que você encontra as potências, mas nas sociedades secretas, na sociedade de guerra, na sociedade da caça, certo? São nos devires animais, nos devires potências, certo? Você vai encontrar a proliferação, o contágio, né, dessa multiplicidade dentro da máquina de caça, da máquina de guerra, certo? Na máquina do crime. É lá onde você encontra os devires animais. A máquina de guerra, ele vai dizer, é sempre exterior ao Estado, mas o Estado ele se apropria dela, ele se serve dela, né, para animar os campos de batalha. Então, eu pensei assim nessa questão, certo? Para trazer um exemplo aqui, daquela série Os Peaky Blinders, né? Os Peaky Blinders, eles são nômades, eles são ciganos, são nômades ciganos, né? Mas que eles estão nas instituições e eles utilizam as instituições, né? E eles têm assim uma organização, digamos, criminal, né? Mas eles não pertencem a nada. Eles estão assim, digamos que passeando, né? Eles estão assim, eles estão interagindo, eles estão assim, mas eles não fazem parte, né? Eles estão sendo nômades, mesmo dentro das instituições, né? Então, esse é um exemplo que eu pensei, certo? Para trazer, para poder mostrar, né? Eles criam, digamos assim, relações, né? Nômades, né? Que não pertencem a nenhuma instituição, mas eles vão criando relações, digamos assim, originais. Agora vamos para a lembrança de um feiticeiro 2. Ele vai dizer que toda parte onde há uma multiplicidade, há também um indivíduo, um ser anômalo, não um indivíduo não, um ser anômalo, certo? É um ser excepcional. Então, o exemplo que ele traz aqui é Moby Dick, certo? Tem um filme, né? Então, ele vai dizer que seria uma das maiores obras-primas que vão tratar dessa questão do devir. O Capitão Ahab, ele tem um devir baleia que é irresistível. Ele vai atrás de Moby Dick, né? Ele quer uma aliança monstruosa com o monstro, com o anômalo. Com o ser único, ele quer uma relação com o original, certo?
Então, o original, ele é um ser que está no bando, né? Mas ele é o original. É o indivíduo excepcional, né? Que ele traz a força da matilha, certo? E não se trata de um ser que ele é preferencial, certo? Não é o indivíduo preferido, não é o doméstico, certo? Não é o portador da espécie, ele não apresenta características genéricas da espécie, um modelo exemplar, não se trata disso, ele vai dizer, certo? Então não tem sentimentos familiares, a Rabi não tem sentimentos familiares por Moby Dick, de jeito nenhum, né? O que ele sente é a conexão com esse ser transbordante, com esse ser inquietante, né? Há uma relação que fervilha, certo? É infeccioso, né? É o que o Deleuze chama de movimento da borda, fenômeno da borda. Ele não tem nenhuma relação, digamos, direta com o Moby Dick, nenhum objetivo de vingança, nada disso, certo? Mas ele tem um devir, né? Uma força, né? É preciso que eu bata nela para atingir toda a matilha. Através de Moby Dick você passa através, certo? É um ser que ele comporta outra natureza, ele é de outra natureza, ele é uma potência de outra ordem, certo? Ele é o anômalo. Então, assim, eu vou trazer alguns exemplos aqui, né, de que poderia dizer. Por exemplo, as bruxas, né? Mulheres que não estavam ali naquele povoamento, mas elas viviam nas florestas, um exemplo, né? Tem um mito da Baba Yaga, né? Para quem conhece, sim. É um ser assim que ele é diferente, certo? Ele é de outra potência. Eles estão na fronteira, certo? E outro exemplo que eu poderia trazer aqui seria o Exu, né? Exu, ele é o mensageiro. Ele é o mensageiro entre mundos, né? Ele está na fronteira. Então, muitas giras começam primeiro chamando o Exu, porque ele é o mensageiro entre mundos, ele está na fronteira, certo? Então, é sempre uma posição de fronteira, né? Eles estão na floresta, eles estão nos bosques, eles assombram as fronteiras, esse anômalo, né? Então, a potência está neles. Os feiticeiros vão procurar os pactos de potências, alianças com os anômalos, assim o Capitão Ahab foi, né? E são alianças ilícitas, né? E não se trata de agenciamentos aqui de família, de religião, de Estado, de grupos, né? Mas são exatamente esses grupos oprimidos, minoritários, como ciganos, né? Os oprimidos, os secretos, aquele que não é reconhecido pelas instituições centrais, né? Então, como eu trouxe o exemplo dos Pink Blinders, né? Então, é aí que está o anômalo. Bem, vamos agora para a lembrança de um feiticeiro 3, né, para concluir, certo? Então, Deleuze vai dizer, Deleuze-Guattari vai dizer que existem muitos devires, né? Existem devires criança, devires animais, certo? E existe também devires moleculares, né? No caso, Moby Dick, né, é um devir animal, certo? E ele vai dizer assim que na década de 60, 70, né, conseguimos experimentar, isso já era feito antes, assim, né, por, sei lá, tribos indígenas e outros grupos da antiguidade, mas assim, conseguimos experimentar esse devir moleculares, né, entramos no universo das micropercepções, dos devires moleculares, né, por exemplo, quando houve o surgimento de drogas, né, como o LSD, como os cogumelos, né, que eram ingeridos, a ayahuasca, né. Então, nesse momento, né, que marcou um momento onde houve vamos lá, substituir os devires animais pelo devir molécula, né. Então, o livro de Castaneda, A Erva do Diabo, né, se você ler, você vai entender, né,
você vai ver essa evolução, onde existiu um afeto de um Devi cachorro para se transformar num Devi molecular, certo? Então aí é uma percepção, né, micropercepções da água, do ar, há uma micropercepções, né, das moléculas, né? E de repente você vê um homem que, cambaleando, passa de uma porta a outra e desaparece no ar. E assim somos nós, né? E assim somos, assim é tudo, certo? Nós somos fluidos, que mudamos de um devir para outro em questão de horas, né? E aí uma coisa não para de se transformar na outra, né? Um elemento se transforma no outro, não há centro, não há compreensão e não há unificação. Há só o movimento, certo? Onde um se transforma em outro. Existem dimensões, né? E dimensões que mudam de natureza, através dessa relação dos heterogêneos, dos diferentes e dessa simbiose de relações, né? Que as multiplicidades se transformam umas nas outras. É assim que a natureza funciona, os feiticeiros sabem. Então, há sempre uma borda, né? Há sempre uma porta, né? Onde passa. Há sempre um novo pacto, onde algo vai se transformar e fluir em outro, certo? Ele vai dizer que é uma fibra enfiada nas bordas, que é uma linha de fuga. É um momento de desterritorialização, né? E o anômalo é a condição necessária para o pacto. E assim é Moby Dick, em que ela é essa aliança demoníaca, né? Ela é a linha de pesca, ela é a própria extremidade livre, né? Que atravessa o muro e arrasta o capitão para onde? Para o nada, né? É uma força demoníaca, porque é o demônio que traz o movimento, né? E o movimento, ele não tem uma razão, ele só tem um movimento, certo? Então, não há uma lógica, ele vai dizer, certo? Não há uma ordem lógica, não há, certo? Há um devir animal, um devir vegetal, um devir moléculas, partículas, há uma multiplicidade simbiótica, né? Que reúne micro-organismos que se transformam em galáxias, poeira cósmica, né? E assim, não há uma racionalidade e ninguém pode dizer quando algo irá se tornar outra, certo? Quando uma há de se enfileirar-se com o outro e formar uma fibra, passará de um para o outro, certo? Nessa simbiose, certo? Então, ninguém pode dizer, ok? Bom, gente, eu finalizo por aqui essa parte. Eu agradeço por quem assistiu. Muito obrigada.